Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já iniciou falando na aula passada, que é o suprimento de fundos. No entanto, então, para complementar esse assunto, que é muito importante para você gabaritar na hora da sua prova, a gente vai continuar falando então no vídeo de hoje. Então aqui a gente então vai falar sobre suprimento de fundos. Caso você queira saber mais, aqui tem uma breve apresentação sobre mim, mas vamos logo para o tema da aula de hoje, que é suprimento de fundos. Ele é muito conhecido como cartão corporativo. Lá no governo federal, por exemplo, ele utiliza um cartão de pagamento para realizar esse suprimento de fundos. Então aqui é a entrega de o quê? De numerário de dinheiro a um servidor para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então aqui a gente verifica que ele é exceção. O certo é o quê? Você fazer a licitação, fazer a despesa no processo regular dela. E aqui, no caso do suprimento de fundos, é uma exceção. No caso que você não vai poder subordinar a despesa a um processo normal de aplicação. Lá na União, por exemplo, a concessão do benefício ocorre por meio do cartão de pagamento do governo federal, que é o nosso cartão corporativo, igual a gente colocou aqui na imagem. E a gente então vai saber quais são então as hipóteses em que eu posso utilizar esse suprimento de fundos, que ele é totalmente excepcional. É no caso de despesas eventuais ou então excepcionais, que exijam pronto pagamento. Então, ou seja, você tem que pagar lá na hora. Você tem uma imediatidade na hora de realizar essas despesas. É o caso, por exemplo, de despesas com viagens e também no caso de serviços especiais. Então, pessoal, por exemplo, no caso de viagem, não tem como você falar todas as despesas que você vai realizar, com alimentação, igual a gente falou, transportes, enfim, você não sabe de forma anterior quanto que você vai gastar com cada item de despesa, né, de cada item de alimentação, de consumo do servidor. Então, o que você faz? Você paga para esse servidor e depois ele presta contas. E tem uma importante observação em relação a esse tipo de despesa eventual ou excepcional. Despesas ordinárias ou comuns, pessoal, recorrentes, como por exemplo a compra de material de escritórios, elas não podem utilizar o suprimento de fundos. Se eu sei que eu sempre preciso de um grampeador, de uma borracha, de uma caneta, esses materiais de escritório, eu não posso, por exemplo, falar que é um suprimento de fundos, que aqui o despesa de suprimento de fundos é o quê? Eventual e excepcional. Se é uma despesa rotineira do seu órgão, você não pode utilizar esse tipo de cartão de pagamento aqui, o suprimento de fundos. E uma outra questão também são as despesas de caráter sigiloso. Mais uma vez aqui, ó, a gente entrando no conceito. Você não pode o quê? Subordinar essas despesas ao processo normal de aplicação. E aqui, normalmente, qual é a regra das despesas públicas? É principalmente a transparência. Se você vai fazer algo sigiloso, você não pode falar para todo mundo, por exemplo, estou comprando uma arma militar, uma arma nuclear, enfim, tudo isso tem um caráter sigiloso do Estado. Você não pode, então, dar a devida transparência e pegar o ciclo normal da despesa pública. Além disso, a gente também fala de despesas de pequeno vulto, que são principalmente estabelecidas em portaria, no caso da União, com algumas exceções. Então aqui, pessoal, de uma forma geral, o que vai acontecer? Toda despesa de pequeno vulto, você também vai poder colocar o quê? O suprimento de fundos. Se é, por exemplo, uma questão bem específica, é um item bem barato ali, você não precisa fazer todo um processo de licitação, que esse processo ia ser bem mais custoso do que o que? A própria aquisição direta por meio de suprimento de fundos. E aqui, pessoal, o que acontece? Cada ente tem a sua legislação de suprimento de fundos. Aqui a gente trouxe, no caso da União, que é o que é mais cobrado, a gente tem uma portaria do Ministério da Fazenda. Ele fala o seguinte, olha, nesses casos aqui você pode comprar por suprimento de fundos, mas de forma geral todos os entes, Estado, União, Distrito Federal e municípios têm uma legislação própria para saber o que seria aquilo de pequeno vulto. E agora mais uma observação que a gente também tem no caso da União. Como eu falei, o que estabelece essa despesa de pequeno vulto é uma portaria do Ministério aqui da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda, ele vem estipulando o que seria então essas despesas de pequeno vulto. Mas essa própria portaria, ela fala que em casos excepcionais, você pode fazer o seguinte, ultrapassar esse valor estipulado previamente na portaria. Porque o que a gente observa? O suprimento de fundos, a regra geral é o quê? Para colocar em despesas
você não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, por exemplo, isso não é nenhuma despesa eventual, isso não é nem de caráter sigiloso, mas é uma despesa ali que seria de pequeno vulto. Mas ali no caso concreto, o que você pode observar? Que por mais que tenha passado esse limite da portaria, você pode abrir algumas exceções nos casos expressamente estabelecidos nessa portaria. Então aqui a gente fala, tem esse limite no caso da união da portaria, no entanto isso não é fechado. Você pode ter algumas alterações fora desses requisitos, né, desses limites máximos estabelecidos pela portaria. Nesse caso aqui, pessoal, sempre você vai precisar de o quê? Pelo princípio da transparência, você vai ter que fazer o quê? Uma justificativa. Então, o que é que acontece? A regra é aquele valor estipulado na portaria. Mas se você tiver uma justificativa e essa justificativa for aprovada, você pode, então, gastar uma despesa de pequeno vulto superior àquele limite estabelecido na portaria do Ministério da Fazenda, no caso específico da União. Então, e aqui tem uma observação muito importante, olha só. A fragmentação de despesas para evitar o processo formal de contratação configura uma prática irregular de fracionamento indevido. É o caso, por exemplo, determinado servidor público sabe, por exemplo, de uma norma ali dentro do seu ente falando o seguinte, olha, até R$10.000 você pode comprar por suprimento de fundos. O que ele faz? Ele vai fazendo pequenas aquisições ali para não passar esse montante de R$10.000. Aí quando viu, por exemplo, o ano todo, ele fez 12 aquisições ali de R$9.000. O que ele fez, na verdade, foi uma burla ao processo de licitação. Então isso está errado, porque ele tem que utilizar isso de forma específica, de forma excepcional. Você não pode utilizar como uma burla ao processo normal de licitação. Agora, então, vamos fazer algumas questões. O uso de suprimento de fundos para as despesas de materiais de escritório é adequado, pois o regime de adiantamento não deve ser limitado a gastos de caráter imprevisíveis e urgentes, como pequenas despesas de manutenção emergencial. E aqui, pessoal, o item tá errado, né, pessoal? Porque a compra de material aqui do escritório não tem caráter de excepcionalidade. Haja vista que se trata de despesa que pode se submeter ao processo normal de aplicação. Mais uma questão, a fragmentação de despesas para evitar o processo formal de contratação configura uma prática irregular de fracionamento indevido, violando o princípio da economicidade e da eficiência, além de contrariar a Lei 14.033, que é a Lei de Licitações, que exige transparência e planejamento das aquisições públicas. O item está o que? Certinho, né? Então aqui a gente verifica, nesse momento da matéria, onde é que a gente tem uma grande aproximação da administração financeira orçamentária e do direito financeiro com o nosso direito administrativo por meio da nossa Lei de Licitações e Contratos. Em relação ao suprimento de fundos, é correto afirmar que não pode ser utilizado para despesas em caráter sigiloso. Erradíssimo, né, pessoal? Uma das possibilidades que a gente tem de fazer o suprimento de fundos é exatamente nessas despesas de caráter sigiloso. As despesas realizadas por meio de suprimento de fundos não possuem limites pré-definidos. E aí, pessoal, o item está certo ou tá errado? Erradíssimo, né, pessoal? Como a gente colocou no slide anterior, cada um dos entes tem a sua própria legislação do suprimento de fundos e qual o valor máximo naquelas despesas de pequeno vulto. E aqui no caso da União, você tem uma portaria do Ministério da Fazenda estabelecendo quais seriam então esses valores. A concessão de suprimento de fundos em valores superiores aos fixados previamente pelo Ministério da Fazenda é possível mediante a apresentação de justificativa. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está certinho, né? Lembra que a gente falou? Você então tem um limite ali das despesas, você vai utilizar principalmente aquelas de pequena monta do suprimento de fundos. No entanto, uma portaria pode ter ali umas exceções por meio de justificativa. Uma despesa executada por meio de suprimento de fundos, a qual é uma espécie de adiantamento de recursos financeiros para que um servidor público execute gastos em nome do órgão a que pertence, deve ser sempre precedida de licitação. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está erradíssimo, né, pessoal? Aqui o suprimento de fundos, exatamente essa questão que você não pode se submeter ao processo normal de licitação. Ele é uma exceção à regra. E agora, então, vamos adiantar um pouco mais, falar um pouco mais da complementação do nosso suprimento de fundos. A gente fala o que então aqui das vedações do nosso suprimento de fundos. A gente fala que a gente não vai poder realizar o adiantamento a servidor em alcance, nem a servidor responsável por 2 adiantamentos. Então a gente vai ter que entender o que significa esse servidor em alcance e também esse servidor responsável por 2 adiantamentos. Daqui é o texto legal. Então agora a gente vai entender melhor o que significa essas vedações. Então olha só, pessoal, um servidor ele pode ter no máximo 2 suprimentos de fundo. Então foi lá, inicialmente, concedeu um suprimento de fundos para ele, joia. Ele não prestou contas ainda, você foi lá e concedeu outro suprimento de fundos, ainda está legal.
A partir do terceiro, ele não pode mais, que o máximo que ele pode ter é 2 suprimentos de fundos sem ter prestado contas ainda. Então, é vedado receber o terceiro suprimento de fundos. Além disso, qual é outra vedação? O servidor que tem a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Então vamos supor, pessoal, que esse servidor ele trabalha ali no almoxarifado e ele vai comprar ali, por meio de suprimento de fundos, algum material que ele precisa naquele momento. Então vamos supor que ele vai e compra o material que depois ele mesmo que vai fazer essa guarda. Então isso é vedado. Então o que acontece? Em regra geral, esse servidor que depois ele que vai ter que fazer a guarda desse material que vai comprar, ele não pode realizar então essa compra do suprimento de fundos, a não ser que ele seja o único dessa repartição e não tenha outro servidor. Então nesse caso você não vai ter o que fazer. E o terceiro, pessoal, você não vai poder conceder um suprimento de fundo a um servidor que esteja em alcance. O que significa isso, pessoal? É aquele servidor que não prestou contas no prazo regulamentar. Então vamos supor, eu fui lá, eu concedi o suprimento de fundos para determinado servidor, era para ele me prestar contas, por exemplo, no dia 15 de abril. Chegou ali no dia 16 de abril, ele não fez nada. Então o que vai acontecer? Ele está declarado em alcance e ele não pode receber um novo suprimento de fundos. Ou então, aqui ele não prestou contas, então aqui ele foi omisso. O outro caso é quando ele prestou as contas, mas o que aconteceu? Essa conta foi recusada ou impugnada. Em questão de quê? Em relação a desvio, desfalque, falta ou a má aplicação do dinheiro, bens ou valores. Então nesse último caso aqui, nesse segundo caso, o servidor foi lá, prestou contas no momento adequado, no entanto essa prestação de contas foi falha, em razão principalmente de desfalque, falta ou má aplicação desses bens, dinheiros ou valores. Então, praticamente essas são as vedações para você receber um novo suprimento de fundos. E mais uma vez aqui, vamos para as questões. O servidor declarado em alcance poderá receber do ordenador de despesa a concessão de suprimento de fundos, desde que não tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir. Aqui então, pessoal, está erradíssimo, né? Se o servidor está em alcance, lembra que ele não prestou contas, ou então ele prestou contas, mas foi reprovada essa conta dele, ele não pode de jeito nenhum receber um outro suprimento de fundos. E a próxima questão, não se pode efetuar adiantamento de suprimento de fundos a servidor que já esteja responsável por 2 adiantamentos. E aqui a questão está certíssima, né? Então, se ele já tem 2, é vedado você conceder o terceiro suprimento de fundos. É vedada a concessão de suprimento de fundos ao servidor que tem a seu cargo a utilização do material adquirido, ainda que não haja outro servidor na repartição. E aqui está errado, né? Que é a exceção. A regra é o quê? Que ele não pode receber caso ele seja o responsável pela guarda. No entanto, aqui, se não tiver outro servidor na repartição, ele pode sim receber esse suprimento de fundos. Próxima questão, o regime de adiantamento previsto na Lei 4.320 de 1964 não pode ser utilizado para o servidor responsável por outro adiantamento. E aqui, pessoal, o item está certo, está errado, o item está errado, né? Então, se ele está ainda responsável por outro suprimento de fundos, que ainda não teve o prazo ali de prestação de contas, ele pode sim ser responsável por um outro suprimento de fundos ali na repartição pública. E agora, então, a gente vai, para finalizar esse assunto, falar da restituição de valores. O que vai acontecer, pessoal? Pensa comigo, você foi lá, a administração pública deu um dinheiro de forma antecipada para determinado servidor público. O que vai acontecer então? Esse servidor, ele pode depois, muitas vezes recebeu 10 mil reais, mas ele só gastou o quê? 9 mil reais. Então ele vai ter que devolver esses R$1.000. Então isso é a forma de você restituir esses valores. O que vai acontecer? Se eu faço isso no mesmo exercício financeiro, o que vai acontecer? Eu vou cancelar essa despesa, vou cancelar esse meu empenho desde a origem. O que acontece? Para eu fazer então esse meu suprimento de fundos, eu vou chegar lá na minha programação, no meu orçamento, e vou fazer o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, se eu fiz isso daqui em relação a 10, se eu estou no mesmo exercício, o que eu posso fazer? Devolvo 1, cancelo esse 1 e no final, então, eu tive uma execução de 9. Então, no caso aqui, você cancela essa despesa. Agora, pessoal, se já fechou o exercício, o que vai acontecer? Eu não posso simplesmente só cancelar essa despesa. O que então a gente vai fazer aqui agora? Como foi uma despesa já foi
empenhada, liquidada e paga, ela já se exauriu no exercício anterior e entrou uma nova receita para o Estado, ou seja, se o servidor foi e devolveu esse valor, o que vai acontecer? Vai entrar com uma receita do ano corrente. Então vai ser como se fosse uma receita nova para o Estado. Esse 1 agora, no ano anterior, vai continuar com 10 de despesa e já, por exemplo, nesse ano atual, vai entrar 1 como receita. Então, os efeitos vão se anular. No entanto, como já foi finalizada toda a despesa no ano que se encerrou, eu não posso mais fazer a alteração nessa contabilidade pública. Então, a única forma que eu tenho que fazer no próximo exercício é reconhecer como uma receita do próximo exercício financeiro. E aqui então a gente vai ver como que funciona essa regulamentação do nosso suprimento de fundos. A gente verifica que essa regulamentação do regime de adiantamento, no âmbito do setor público, é definido por cada ente da federação, observada as peculiaridades do seu sistema de controle interno. Então aqui, pessoal, a gente vai, por exemplo, lá para o município de Fortaleza. O sistema de controle interno, ele vai observar qual é a melhor forma de regulamentar esse suprimento de fundos. Da mesma forma, o estado do Goiás, de Minas Gerais, a União, todos eles têm uma regulamentação própria. A gente já acabou vendo um pouco a regulamentação da União, que é o que mais cai na hora da sua prova. Então a gente viu que é uma portaria do Ministério da Fazenda, que tem algumas exceções ali para você não engessar muito esse suprimento de fundos. E agora então, a gente vai ver como é que funciona então a execução orçamentária e financeira desse suprimento de fundos. A gente já até adiantou anteriormente aqui. Sempre você vai fazer o quê? Empenho na dotação própria. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma despesa de manutenção administrativa, vamos supor, eu vou comprar algo que é relacionado à manutenção administrativa do meu órgão. O que vai acontecer? Vai ter uma ação orçamentária, por exemplo, a XXX de manutenção administrativa. Então, o que vai acontecer? Essa ação própria de manutenção administrativa, eu vou empenhar nessa dotação de manutenção administrativa, que seria a ação que, se eu fosse fazer uma despesa de caráter normal, daquele caráter licitatório, eu ia empenhar nesse tipo de ação orçamentária. Então, o que vai acontecer aqui? Então, o suprimento de fundos, ele vai entrar nessa mesma ação. Eu não vou criar uma ação nova, uma despesa nova, própria para esse suprimento de fundos, porque eu vou utilizar aquela mesma ação, a dotação própria. Então, se eu for fazer, por exemplo, um suprimento de fundos relacionado a uma obra pública, então eu vou empenhar, liquidar e pagar em uma ação referente àquela obra pública. Eu não vou empenhar, por exemplo, numa ação genérica ou então numa ação específica de suprimento de fundos. Eu sempre vou utilizar aquela dotação própria, que seria então um processo regular de licitação. Então, aqui é o caso de um empenho, por exemplo, na minha dotação da manutenção geral do órgão. E aqui também, vou até apagar para ficar mais fácil, vai passar por todas as etapas de execução da nossa despesa: empenho, liquidação e pagamento. E olha só que questão interessante. Para você realizar o pagamento, você teve que passar pela etapa da liquidação. Mas lembra que eu falei que a liquidação é quando você verifica que efetivamente foi realizada a despesa? Então, por isso que a gente fala que o suprimento de fundos, ele é uma subversão à ordem normal da nossa execução orçamentária e financeira. Que o certo seria o quê? O empenho, a liquidação, ou seja, a prestação de serviço, e só por último o pagamento. Mas como é uma despesa que não pode se submeter ao processo normal de pagamento, a gente faz o empenho, a liquidação e já paga para o servidor público. E a questão interessante aqui, como a gente já adiantou, você, para pagar para o servidor público, você tem que passar por todas essas etapas aqui, o empenho, a liquidação e o pagamento. Mas você concorda comigo, pessoal? Você já adiantou para o servidor público esse dinheiro, mas não houve o quê? A princípio, não houve a liquidação da despesa. Porque a liquidação é só quando efetivamente é prestado o serviço. Então, por isso que a gente fala que houve o quê? Uma subversão, houve uma alteração aqui das fases da despesa pública. Por mais que tenha ocorrido o empenho, a liquidação e pagamento, mas a liquidação efetiva mesmo, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser só quando o servidor público vir e prestar conta desse recurso que ele recebeu. E aí, nesse caso, ele pode fazer o quê? Ter que restituir esses valores, conforme a gente já viu nos slides anteriores. Aqui então, pessoal, uma observação. Na liquidação da despesa, também vai haver o quê? Um registro de um direito a receber do Estado. Então aqui, como a gente obrigatoriamente tem que passar pela fase da liquidação para você receber o pagamento ali para o servidor público, mas nesse momento, o que vai acontecer? O Estado ele vai dar esse dinheiro, mas da mesma forma, já vai criar uma obrigação por parte do servidor ou um direito do Estado para falar o seguinte: olha, eu estou te dando esse dinheiro, no entanto, você vai ter que me prestar contas. Então já vai ficar ali uma observação na contabilidade pública do órgão. E agora então vamos para as questões. Quando ocorrerem no mesmo exercício
As restituições de suprimento de fundos por aplicação indevida de valores adiantados constituem anulação de despesa. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está certinho, é exatamente isso. E quando é no exercício anterior, os suprimentos, você vira todo o exercício, você faz o quê? Uma nova receita do exercício subsequente. Próxima questão. A regulamentação do regime de adiantamento, suprimento de fundos, no âmbito do setor público, é definido pelo Tribunal de Contas, a qual o ente federativo esteja jurisdicionado. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Não é o Tribunal de Contas, mas o sistema de controle interno de cada um desses entes. O suprimento de fundos, ou adiantamento, não necessita de prévio empenho na dotação própria. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está erradíssimo. Lembra? Se eu estou fazendo um empenho, liquidação e pagamento de um suprimento de fundos relacionados a uma obra pública, eu tenho que ir lá naquela despesa da obra pública e fazer esse regime de adiantamento. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer esse empenho. O regime de adiantamento previsto na Lei 4.320 representa a entrega de numerário a servidor, independentemente de empenho, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Mais uma vez aqui o item erradíssimo. Sempre você vai precisar do quê? Do empenho nessa dotação própria. Sobre o suprimento de fundos, é correto afirmar que constitui despesa orçamentária, ou seja, é necessário percorrer os 3 estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. E aqui o item está certinho, né? Exatamente um resumo do que a gente viu. Um servidor de uma entidade pública efetuou em 4 de janeiro de 2023 a devolução do valor total recebido por meio de suprimentos fundos, cuja execução orçamentária para sua concessão ocorreu integralmente no mês de dezembro. Então, ou seja, ele fez em dezembro, mas ele devolveu já no outro exercício em 4 de janeiro. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a referida entidade efetuou em 4 de janeiro de 2023 o registro contábil de uma receita orçamentária. E aí, pessoal, é receita ou é uma anulação da despesa? É exatamente uma receita, pois virou o exercício financeiro. E com isso, então, pessoal, a gente finaliza a nossa parte de suprimento de fundos. Se ficou qualquer dúvida, não deixe de colocar bem aqui nos comentários. E eu te espero na próxima aula.